Sejam bem-vindos ao canal Amante da Vida. Canal Amante da Vida com seu amigo Marcílio André. Hoje, no bate-papo do canal, alimentação saudável. Vem comigo. Olá, olá, amigos. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Com certeza está. Sextou, hein? Olha, o tempo está um pouquinho assim, né? Um pouquinho geladinho, um pouquinho frio, né? Mas sextou. Vai começar o final de semana. E com o final de semana vem aquela maravilha, aquela coisa, né, maravilhosa da gente desfrutar de um final de semana, né, com bastante satisfação, com bastante alegria, né, e aproveitarmos bem. Então, vamos começar com o Bom Dia do Canal, né? Toda sexta-feira temos o Bom Dia do Canal, aqui no horário da manhã, para a gente conversar sobre assuntos importantes, né? Que a gente tanto gosta de interagir. Então, o Bom Dia do Canal vai começar, sextou, sexta-feira maravilhosa, e vamos ao nosso papo de hoje, depois da vinheta. Vem comigo. E aí, já se inscreveu no canal? Inscreva-se. Estamos de volta. E aí, meus amigos? Vamos bater aquele papo importante, né, nas sextas-feiras do Bom Dia do Canal. Vamos falar hoje sobre a sua, a minha, a nossa alimentação. A quantas anda a alimentação, né, que a gente faz aí no dia a dia para melhorar a nossa saúde e levar a nossa vida um pouco mais longe, né? Cuidando da saúde, cuidando da alimentação, é claro que nós vamos ter uma vida mais alongada, né? Juntando a isso exercícios físicos, né? Ficar, né? Vai ficar melhor ainda. Então, meus amigos, é importante, né? Muito importante, a alimentação diária, né? Pelo menos 4 alimentações, né? 4 refeições, vamos dizer assim, né? Melhor dizendo, 4 refeições durante o dia, no mínimo, se faz necessário, né? Aquele café da manhã, depois vem o almoço, aquele lanche e depois uma janta, né? Mas tem pessoas que conseguem fazer mais refeições por dia, né? Aquelas pessoas que são mais exigidas, no caso, né? Os bodybuilders, né? Aquelas pessoas que treinam pesado, que têm uma rotina de treino mais intensa, né? Que trabalham, né? E ganham o seu din-din, né? Com o físico. Então, essas pessoas, né? Elas com certeza têm aí né, uma condição, né, melhor e tem a quantidade de refeições maior, né? No caso de nós simples mortais, o que se espera é que tenhamos 4, pelo menos 4 refeições por dia, né? Para fazermos com que, né, a nossa saúde seja, né, sempre sustentável, né? Bem sustentada por essas 4 refeições. Eu, por exemplo, no meu caso, eu faço as minhas 4 refeições, né? O café da manhã, né? Aqui no canal Amante da Vida, vocês sabem que eu tenho, né, alguns vídeos lá e falando sobre as refeições que eu costumo fazer, né? Eu como, né, de manhã, são 3 ovos, né? Banana, abacate, né? Mamão, gosto das minhas 3 fatias de pão com queijo, né? Pão integral, né, e frutas, né, variadas, né, faço uma composição, né, e o meu café da manhã é bem reforçado para que eu tenha aí eu aguarde, né, o almoço com tranquilidade, sem comer bobagem, né, tudo bem adequado, né. Foi feito aí um trabalho, eu fui até, né, especialista, né, para poder me certificar de que aquilo era, né, seria o ideal para mim. E com certeza foi porque eu tive uma evolução, né, melhor, né, e entendi que, isso seria, muito necessário. Então, a minha evolução, a minha condição e o que eu busquei e consegui, e tenho conseguido até o momento, né, veio através, né, de um encontro com um nutricionista, né,
para que eu pudesse ter o desempenho, né, melhorado, porque eu queria melhorar, então fui buscar, essa ajuda, né, eu não sou nutricionista, né, então fui buscar essa ajuda para poder, né, alinhar bem ao treinamento que eu queria fazer e, consequentemente, com a minha idade, né, que eu já passei dos 60, vocês sabem muito bem, né, então eu fui buscar essa ajuda para poder, né, entender de que forma seria melhor, né, aproveitado, né. Então eu obtive o meu resultado através, né, dessa busca, para saber se, né, o que seria adequado para mim. E vocês, fazem 4 refeições por dia? Sabem o que é preciso, o que é necessário para a ingestão, né, dos alimentos que sejam necessários para a sua construção? Você que já faz atividade física e você que ainda não faz, por que que não procura? Procure fazer. Atividade física é para todas as idades, não tem, né, indicação de idade. Você, né, claro, respeitando aí as normas, né, você, né, atividade física é para todos. Então, eu aqui, né, dentro dos meus 63 anos, né, já me exercito já, sem parar, né, já 6 anos direto, então eu tenho obtido aí um resultado muito interessante, eu fico muito satisfeito, então é sinal que eu estou no caminho certo. E você? O que que você está fazendo? O que que você está comendo? O que que você está como você está se alimentando? Está se alimentando corretamente? Foi a um especialista para saber, né? E aquela condição física? Já está fazendo exercício físico? Já está se exercitando, né? Então, é super necessário fazermos esse encontro de informações para poder chegarmos, né, a um determinado, né, patamar, já que a gente decidiu que seria assim, né. Então, comente aqui, diga o que que você acha, né, dá aquele like, né, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo para aquelas pessoas que você acha que sejam importantes, né. Eh, e em relação o pré-treino e o pós-treino, né, você faz essa ingestão de alimentos para poder fazer o seu exercício físico? Você tem essa orientação, você tem essa preocupação de fazer o treinamento anterior, né, anteriormente ao treinamento, que é o pré-treino? Você come alguma coisa? Você tem noção daquilo que você precisa comer para poder fazer uma atividade física, para de repente não passar mal, né, não ter aquela vertigem, aquela, né, que dizem, né, aquela vertigem que as pessoas falam, né, "Ah, a pessoa teve vertigem e tal", né, mas na verdade essa vertigem é uma picozinho de pressão, né, que às vezes a pessoa nem sabe, né, qual aonde aonde ela está inserida, né, se a pressão dela tem uma tendência para alta ou para baixa, isso também é complicado, porque a pessoa precisa saber, né, fazer a aferição da pressão para poder saber aonde que ela se encontra, né? Se a pressão dela tem a tendência para alta, se tem tendência para baixa, né? Se você tem também síncope, né? Aquela situação de quando você se agacha e você levanta, né? Você com muita, né, rapidez, né? Faz aquele jogada de tronco para frente ou para pegar alguma coisa, depois você retorna, você tem aquele, né? Aquela, né, situação meio estranha. Então, também isso é necessário saber, né, se você tem algum tipo de situação que possa te atrapalhar, né. Então é bom que você procure sempre, né, o especialista, né, procure sempre a ajuda, né, de quem entende do assunto para que você não tenha nenhum tipo de problema, porque ao, né, se agachar, ao você colocar o seu corpo para frente, né, e retornar com muita rapidez, isso também para aquelas pessoas que têm síncope e de repente nem sabe que tem, né, isso pode causar um certo problema, né. Aí vem aquele detalhezinho das perninhas, da pessoa exercitar as pernas, o membro inferior, porque é necessário, porque às vezes, né, devido à fraqueza nas pernas, você tem esse tipo de situação, e as pessoas talvez, né, não saibam, né, que isso, ocorra. Então, a alimentação, né, se preocupar com a saúde é uma coisa muito importante. Então, eu, como disse para vocês, faço, né, no mínimo 4 refeições por dia, né, durante o dia,
e não fujo disso. Então, sempre quando eu vou fazer minha atividade, por exemplo, se eu for fazer atividade de manhã, eu tomo, né, faço a ingestão daqueles meus alimentos que eu sempre faço, né, e eu já sabendo, né, que eu já tenho essa condição de fazê-lo. então se eu vou treinar à tarde, eu também faço. Se eu vou treinar à noite, eu também sempre faço, né, um pré-treino e depois, logo depois da atividade física, e, né, dependendo de qual refeição eu vou fazer, eu já, né, logo depois, já faço a ingestão de alimentos para poder, vamos dizer assim, para repor, né, fazer a reposição, né, e dar ao corpo aquilo que o corpo precisa para poder, né, recompor, né, fazer aquela recomposição eh, mais detalhada. Então, necessário 4 refeições por dia, né, para você pelo menos, né, ter aquela saúde, né, de forma indicada, né. E o pré-treino, né, a gente sempre fala aqui sobre pré-treino, é importante a gente ter aí algumas pessoas que não conseguem comer alguma coisa, outras pessoas que querem comer muito, né. Eu particularmente, como eu falei, se eu for treinar de manhã, é o meu café da manhã, já é o meu pré-treino. Se eu for treinar à tarde, né, eu faço, né, um lanchezinho rápido, né. Se eu não tiver acabado de almoçar, por exemplo, se eu já tiver acabado de almoçar, eu vou treinar, né, o meu pré-treino será o almoço, porque, né, quando você come alguma coisa mais sólida, né, quando você come carboidrato, esses alimentos demoram mais tempo para poder, serem digeridos pelo corpo. Então, isso já pode servir como pré-treino. Estou dizendo, cada pessoa é uma pessoa. Então, para mim, né, para mim, Marcílio André, isso já cabe como um pré-treino, né. Para outras pessoas, de repente, sem uma dificuldade, é diferente, então cada um tem que buscar o que é melhor para si, aquilo que dá para a pessoa fazer. Então, o pré-treino, né, e o pós-treino, né, são muito indicados, né. Então, tem pessoas que precisam comer coisas mais leves para não ter um desconforto, né, estomacal, né, aquela coisa que você vai fazer muito movimento, você vai se sentir desconfortável. Então, é necessário um bom alimento. Então, sucos, né, variados, né, de, composições de alimentos que possam te trazer aí, né, uma eficácia, né, por exemplo, couve com limão, gengibre, né, com água, né, isso aí batido, né, para você fazer um pós-treino, né, é super indicado, né, maçã, com beterraba, cenoura também, acrescentando água também, batido aí no liquidificador, né, é importante, né. E laranja, cenoura, gengibre, né, também, tudo isso aí, vai te dar, mais, assim, uma força. Você pode até fazer isso também no pré-treino, não tem problema nenhum, né. Só que esses alimentos são mais fáceis de ser, consumidos pelo nosso corpo, porque são, alimentos, né, líquidos, né, e são mais fáceis de ser absorvidos pelo corpo. Então é importante, é super importante a gente se preocupar com a saúde em todos os sentidos, né. Então é normal, né, as pessoas se alimentarem e fazerem as suas ingestões de alimento, né, de uma forma, às vezes, controlada, de outra forma descontrolada. Tem pessoas que não sabem o que estão fazendo ou que acham que sabem o que estão fazendo, não é uma crítica, é só, né, uma informação, né. Então, existem variados sucos para que você possa fazer a sua, né, alimentação aí e de forma, consciente, né, natural, né. Por exemplo, sucos, né, terápicos, né, de terapias, né, detox, né, que o pessoal sempre fala tanto aí, né, e sucos variados, né, vitaminas, que a pessoa pode fazer as composições, né, que são coisas que são muito necessárias, né. E aqueles alimentos, né, que chamam mais atenção pela cor, né, os alimentos, vermelhos, roxos, né, que são alimentos aí que você pode realmente, com certeza, estar fazendo composições também, comendo esses alimentos, porque esses alimentos também têm a sua importância, né, exatamente pela cor também, que elas chamam muita atenção. Então, é justamente a cor, né, denota que você, né, que aquele alimento é muito, né, tem muita coisa para te fornecer, né. O que que você está achando do papo? O papo é interessante, é importante, né, saúde é sempre uma coisa necessária, porque
sem saúde não se vive, né? Você como, né, fazendo ingestão de alimentos naturais, né, principalmente, né, e deixando as besteiras de lado, né, faz necessário para que você tenha uma saúde mais alongada. Então, é sempre importante, eu me preocupo muito com essa parte, porque a alimentação não é brinquedo, né? Não é brincadeira e a saúde muito menos. Então, precisamos de uma boa alimentação para termos uma saúde, né, muito melhorada e uma vida mais alongada. Então, é necessário, pessoal, né? Temos aí o tomate, né, morango, né, o pimentão, né, melancia, né, a cereja, temos aí beterraba. Então, esses, né, alimentos, né, de cores vibrantes, de cores fortes, são alimentos, né, que sempre devem constar, né, aí no nosso cardápio, né? E fora isso também os carboidratos também que são estritamente necessários, né? São muito necessários, né? Os carboidratos aí que é complexo, né? Como dizem, né? A batata doce, né? Batata inglesa, né? O arroz, né? O macarrão, né? Então são alimentos que são muito importantes, né? E as proteínas, né? Claro, carne vermelha, né? Peixe, frango, né? São alimentos, né, naturais que fazem com que a gente precise, né, que o corpo da gente precise, né, estar absorvendo para poder devolver para a gente, né, em qualidade. Então, é super importante e necessário pelo menos 4 refeições diárias para a gente poder, né, ter uma vida aí mais saudável, sendo que algumas pessoas, né, infelizmente, não conseguem, né, por força de alguma situação financeira ou momento, né, de instabilidade na vida, não conseguem fazer pelo menos nem 2 ou 3, né, às vezes não faz nenhuma. Então, isso é uma coisa muito preocupante, né, porque quando se fala de alimentação é uma coisa séria e as pessoas, pelo menos no mínimo, deveriam ter, cada uma delas, 4 refeições diárias para poder ter uma vida um pouco mais saudável e tranquila, né? Se faz necessário, né, uma política para que isso ocorra, para que as pessoas não sintam aquela fome, né? Aquele negócio de passar fome é uma coisa, isso é uma coisa muito chata, muito triste, porque ninguém merece passar por isso. Então, o que que você achou do papo? O papo foi interessante, o papo foi bom. Então, se inscreva aqui no canal, né? Aqui temos conteúdos aí de qualidade, conteúdos importantes, né? Temos vídeos, né, muito interessantes a respeito de alimentação também, né? Então, fique à vontade, né? Se inscreva no canal, compartilhe, dá aquele like, né? E comente, né, o que que você achou, né, do vídeo, né, de hoje, do bate-papo do canal de hoje. E, como eu falei, nós temos muito conteúdo, muita coisa interessante e vocês podem, né, acessar e, né, ver se aquilo ali é interessante para você, né? Então, o conteúdo aqui é o que não falta. Dito isso, importante aí o papo, a conversa, o bom dia do canal, fica por aqui. Não esqueça de se inscrever, dar o like, né, e compartilhar com quem você acha que deve. Ficou bom para você? Paz e bem para você, para mim também. O papo do canal fica por aqui. Até a próxima sexta-feira com mais um papo, uma conversa especial, né, com conteúdos relevantes para que a gente possa, né, aquele tete a tete, né, aquele bate-papo importante. Então, moderação, né, no final de semana, vem aí o sábado, vem o domingo, né, e fiquem bem, aproveitem bastante o final de semana, o tempo vai melhorar, né, já foi dito, né, aquele friozinho gostoso, eu adoro um friozinho gostoso, né, não me arrepio, não fico chateado, friozinho é uma coisa que eu adoro. Então, papo do canal, bate-papo do canal, todas as sextas-feiras, né, aqui pela manhã, eu e você, né, eu e vocês, né, dizer assim, melhor dizendo, estamos sempre aqui. Valeu? Até a próxima sexta-feira, no próximo bate-papo do canal. Fico comigo, Marcelo André, no Amante da Vida. Tchau.